si, né? Na indústria de petróleo e gás, que é algo que eu até já fiz um pouco lá na apresentação do ano passado, durante o evento da Cotec. Eu acho que a ideia aqui é trazer até mais para a discussão do grupo aí, né? Assim, os desafios que nós estamos enfrentando aí na indústria de dutos aí, né, no segmento dutoviário do país, sobretudo frente a esse cenário aí, né, difícil aí, né, de atividades criminosas, né, que vem impactando bastante aí as nossas operações, né? Sobretudo aí nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, né, e o Paraná parece ter voltado. Então, vamos prosseguir. A agenda aí da apresentação, né, o sumário da apresentação é esse, uma brevíssima introdução ao modal rodoviário. Na verdade, eu quero só reforçar alguns conceitos aí, né, do segmento de dutos antes de começar a falar sobre a logística, né? E aí sim, no item 2, aí, né, a gente vai percorrer algumas características da logística dutoviária, né? Eu vou falar um pouco sobre logística de oleodutos, sobre logística de gasodutos, né, que como até a gente, eu e o Bruno aí, o Bernardo estávamos conversando antes, né, é tudo tubo de da terra, mas a operação de gasodutos é bem diferente da operação de oleodutos, né? Vamos falar desse modelo de operação remota e centralizada, né, que é o modelo já classicamente aí implantado no mundo inteiro, né, para operação remota de dutos, né, operação em centro de controle, né, centralizado. E aí sim, eu quero falar um pouco aí sobre os desafios que a gente tem enfrentando, né, que a gente vem enfrentando aí no segmento de dutos aí no país, nesse cenário crítico de derivações clandestinas que nós falamos, sobretudo. E no final, né, deixar para vocês aí só algumas informações, acho que muitos conhecem, muitos talvez ainda não, algumas informações aí do nosso Centro Nacional de Controle e Logística da Transpetro, o CNCL, né? Bem, iniciando aí, na introdução ao modal rodoviário, como eu falei, né, só quero é brevíssima a introdução, só quero reforçar alguns conceitos, né, que a operação de dutos ela é exatamente um conjunto de processos, né, que permitem permite o fim para que foram construídos, né, que é exatamente transportar produtos, que no caso aí nossa da indústria do petróleo e gás é transportar gás natural, transportar derivados, né, de petróleo e transportar também álcool e biocombustíveis, né? O modal rodoviário ele vem provando ser aí um modelo mais eficiente e seguro, né, de transporte, né, de produtos, sobretudo aí, né, de grandes volumes, né, como é o nosso caso aí na indústria do petróleo e gás. Né, e assim, nesse segmento de operação de dutos, a gente pode ter aí diversos atores aí, né, que se posicionam no mercado de forma diferente, né? Nós temos tanto aí grandes corporações que atuam, né, verticalmente, né, na indústria do óleo e gás, né? Eles atuam em todos os segmentos aí, né, que compõem essa cadeia logística aí da movimentação de produtos, como também existem empresas independentes, né, que atuam prestando serviços, né, nessa indústria aí de óleo e gás, na indústria do transporte rodoviário. E esse transporte rodoviário, né, existem várias formas de você enxergá-lo, de você entendê-lo, de você conceituá-lo ou até caracterizá-lo, né, mas uma dessas formas é que ele pode ser considerado como uma atividade midstream, né? A gente fala muito em upstream, downstream, né, mas eu gosto de me referir ao transporte rodoviário como uma atividade midstream, que na verdade ele interliga aí a produção, né, a exploração e produção, né, do petróleo, do gás natural, e liga até o downstream lá, que é a distribuição e o consumo final aí de todos os produtos derivados dessa cadeia. Tá, então, assim, eu só queria, antes de começar a falar aí sobre logística e operação, né, só reforçar esses conceitos aí do modal rodoviário. Então, começando a falar um pouco de logística, né, e antes de mais nada, acho interessante a gente definir bem aí, né, os tipos assim básicos, vamos falar assim, né, de oleodutos aí de dutos, né, oleodutos e gasodutos nesse segmento aí de óleo e gás. Nós temos basicamente gasodutos, né, que podem transportar um gás rico, né, um gás que não foi processado ainda, um gás que escoou da produção, né, como também a gente transporta o gás processado, que é o gás aí que já foi tratado, já foram retiradas as frações líquidas, né, e ele é um gás que já entra nos gasodutos de transporte para aí sim atender os consumidores finais, a distribuição final, aí, como a gente falou, né, que é o downstream.
Nós temos oleodutos de petróleo, né, que são da mesma forma que o gás rico, né, são oleodutos que são dutos que escoam a produção de petróleo, né. Muitas vezes a gente se refere ao petróleo como cru, né, um produto cru, um produto que ainda não foi beneficiado, não foi refinado. Então, só, às vezes falamos dutos de petróleo, dutos de cru, né. Temos os oleodutos de derivados, né, que são os diversos derivados aí do refinamento do petróleo, né, gasolina, diesel S10, diesel S500, QAV, querosene de aviação, GLP, nafta petroquímica, né? Então, assim, são os diversos, né, o GLP, né, que é um derivado do petróleo e do gás, são diversos dutos aí de derivados do petróleo, né, que, de um modo geral, nós nos referimos a ele como dutos, são produtos claros. Né? Temos os polidutos, que, na verdade, são dutos de claros também, só que são dutos que, normalmente, eles trabalham com sequenciamento de diversos produtos claros, né? E, né, existindo interfaces entre eles, né? E esse polidutos, o polidutos e o gasoduto são exemplos que eu vou usar mais à frente, exatamente para exemplificar aí a logística aí tanto do óleo quanto do gás. Temos ainda os oleodutos de óleo e combustível, que aí, assim, eles não, vamos dizer assim, a operação deles não se mistura com as operações dos demais derivados, que a quais a gente nos referimos como claros, né, que são produtos mais viscosos, que normalmente são produtos que têm que ser aquecidos, né, e normalmente têm a aparência mais escura, e nós nos referimos a eles como os escuros, né, como se fosse um outro segmento separado dos claros, né, dos derivados, de modo geral. E temos também os dutos de álcool, né, que podemos chamar de etanol-dutos aí, que são dutos aí que têm, né, sua própria cadeia logística também, né, separado dos demais dutos derivados de petróleo. Então, prosseguindo aí, como eu disse, eu vou pegar os gasodutos, tá, um gasoduto de transporte, né, e vou pegar um poliduto para explicar, assim, dar, assim, de um modo geral, uma visão geral das características da logística operacional desses dutos. Vamos sair pelos polidutos. Bem, o que é um poliduto? Né? Um poliduto, normalmente, é um duto de grande extensão, né, que interliga, né? Ele interliga assim, uma refinaria, né? Ou seja, ele escoa derivados de petróleo em sequência, né? Então, normalmente, ele interliga, né? Ele se origina numa refinaria, né? Para escoar a produção dessa refinaria para diversos terminais ao longo, né, do duto. Esses terminais, eles que promovem a distribuição do combustível escoado pelo poliduto nos mercados locais, nos mercados no entorno dos terminais, né? Então, assim, por exemplo, nós temos aí na imagem aí uma foto do terminal de Itajaí, né? Um dos grandes polidutos do Brasil, né? Nós temos três grandes polidutos no Brasil, né? Que é o OSB, São Paulo, Brasília, o SUB, lá na Bahia, e o OPASC, lá no Paraná e Santa Catarina, né? Que liga a Repar lá aos terminais ali em Santa Catarina, né? É o OPASC, que é o caso desse terminal aí, que é o terminal de Itajaí. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, né, os produtos, eles são lá refinados, né, produzidos na refinaria, na Repar, eles são escoados em sequência, né, em bateladas no poliduto. Né? O poliduto, ele tem o que nós chamamos a sangria do duto para o terminal. O terminal, basicamente, é composto de os tanques, né, os tanques de armazenagem dos diversos produtos, né, que são sequenciados, gasolina, diesel e demais, podendo ser também esferas, no caso de armazenagem de LP. Nós podemos ter ramais de entregas, né, dos parques de tanques para as companhias distribuidoras, como também temos alinhamentos da parque de tanques para, né, a base de carregamento por caminhões. Então, esse, né, é o conceito, né, de poliduto, né? Ele interliga a produção dos diversos derivados de uma refinaria, leva até os produtos até os terminais, que seja por ramais de entregas a companhias distribuidoras locais, seja por base de carregamento de caminhão, promove a distribuição daqueles diversos produtos no mercado da região, no entorno daquele terminal, né? Então, esse é o conceito filosófico aí da logística de um poliduto, né? Por exemplo, no caso do OPASC, no caso do Itajaí, né? Essas operações são feitas todas, quase todas remotamente do CNCR, né? Desde a
desde a partida do escoamento do duto, no bombeamento do duto na refinaria, né, até os controles do duto, controle de interface, o corte de interface, né, o armazenamento, o alinhamento com a tancagem, o alinhamento da tancagem com os ramais de distribuição para distribuidoras locais, ramais de entrega para distribuidoras locais, até o alinhamento da tancagem com os caminhões, né? Apenas a base, o carregamento da base do caminhão é que é feita local. Então, assim, é um sistema, assim, uma logística bastante dinâmica, né, que requer um controle muito grande, né, com grandes intervenções do operador em console CCL, e é uma operação bastante, né, automatizada, podemos dizer assim. Aqui é só ali foi a visão mais física do processo, aqui é uma visão aqui até mais assim do que acontece no duto normalmente, né? Então aqui um exemplo aqui de uma batelada, de uma sequência clássica de bateladas do oleoduto sub, por exemplo, né? Que normalmente a sequência clássica é essa, né? Entra diesel, depois gasolina, o GLP vai sempre entre duas bateladas de gasolina e a montante o diesel, tá? Então assim, como eu falei, né? Todo o monitoramento da tancagem na origem, a partida parada, o controle do bombeiro na origem, né, as válvulas de controle, né, a operação do duto em si, as sangrias, o monitoramento da tancagem, né, inclusive o que não está aparecendo aí no gráfico, os alinhamentos com os ramais de entrega para distribuidoras e o alinhamento com as bases de caminhão, são feitas, né, remotamente, né, a operação, né, pelo console no centro de controle. Né? Então, como eu disse, são operações assim que requerem um grande controle, requer procedimentos bem assim precisos de corte de interface, né, para não haver contaminação de produtos, né, desenquadramento de produtos, e são assim e requer não só, né, esse controle grande, dinâmico, como eu disse, né, como também requer assim uma programação aí dos produtos, da batelada, para atendimento ao mercado nos diversos terminais ao longo do duto, requer uma programação também bastante dinâmica, né, e detalhada, né, podemos dizer assim. Seguindo, aqui são umas imagens, né, dos diversas etapas do processo aí do poliduto, como eu disse, né, o bombeio, né, o parque de tancagens, né, dos diversos derivados. Aqui nós temos as esferas, né, que é a parte de armazenagem de GLP. Nós temos os ramais de entrega para as companhias distribuidoras locais, né, os controles e medição, de vazão e controle, ramais de entrega. E temos também aí as bases de carregamento, né, que são alinhadas também ao parque de tancagem, que também, essas sim são operadas, os carregamentos dos caminhões são operados localmente nos terminais. Né? Então, aqui nós temos aqui, né, a distribuição para os mercados locais aí no entorno de cada terminal do poliduto. Seguindo, vamos agora falar um pouquinho aí dos conceitos, né, da logística de gasodutos, né, que é, como eu disse lá, é bem diferente do oleoduto. Né? A principal diferença já começa pela própria armazenagem. Todo transporte, toda a logística rodoviária, todo o transporte rodoviário, ele envolve inexoravelmente a armazenagem, né? A diferença básica, né, entre gasoduto e oleoduto é que o gasoduto é compressível, o gás é compressível, né? E assim, o gasoduto é o próprio armazenamento do sistema, é o próprio gasoduto. Né? Então, assim, nas etapas da logística do gás, nós temos a produção, nós temos os gasodutos de transferência, aí aqui não é o segmento de transporte ainda, é o segmento de transferência, escoamento, produção e transferência, né, do produto. Passa por um processo de separação, né? Existem coletores, né, muito grandes, os grandes polos de processamento, né? Tem coletores, imensos coletores do gás que promovem a separação física de condensado, de líquido, já uma pré-separação, né? De partes pesadas líquidas com a parte gasosa, né? E isso já é medido, e aqui que é feita toda a cobrança de royalties, né? na parte da produção, e aí entra no processamento do gás, né? Propriamente dito. Né? Existem vários métodos de processamento, né? Recuperação de líquido, refrigeração, fracionamento dos líquidos, né? Mas basicamente assim, o grande objetivo do processamento é separar a parte de frações líquidas da parte gasosa leve do gás. Né?
e aí daqui do processamento já sai a parte de GLP, né? Por isso que eu falei que o GLP é um derivado ao mesmo tempo do beneficiamento do petróleo e do gás, né? E também parte C5+, que dá origem à gasolina, nafta e outras coisas, né? E entra, finalmente, nos gasodutos de transporte, o gás processado. O gás que é livre, né, das partes líquidas, das frações pesadas líquidas, que é o gás que entra aí sim no segmento de transporte, né, que é o segmento aí que leva, né, o midstream, né, que leva o gás natural até o consumo final nas distribuidoras e mercados finais aí do gás. O que gera energia, né, no sistema são os compressores, né, análogos ao sistema de bombeiros oleodutos. E a gente sempre, normalmente, mede e controla o que entra no gasoduto e mede e controla nos diversos pontos de entrega que são intermediários ao gasoduto, né? Que são também conhecidos como city gate, né? Temos lá, nos city gates são compostos de módulos aí de filtragem, regulagem e medição, e aí sim o gás ele é então levado aos mercados de distribuidores de gás natural dos entornos lá de cada city gate, de cada ponto de entrega. Né? Ele trabalha com compressores como armazenamento, o gás ele é compressível, né? O próprio duto ele é empacotável, né? O próprio duto ele é o armazenamento do gás, então ele trabalha com compressões intermediárias, né? Então, esse gráfico aqui é o gráfico, né, da origem até o destino. A gente pode ter várias compressões intermediárias, né, entre as sangrias, as entregas do gás, né, para elevar novamente, né, o empacotamento do gás e levar novamente o armazenamento do produto para entregas subsequentes, né, ao longo do gasoduto, né? Então, como a gente vê, é um processo, assim, por ser compressível, né? O gasoduto, por ser compressível o gasoduto é um processo bem diferente, né, da logística, né, de um oleoduto. Da mesma forma que a gente mostrou lá as etapas, né, da logística do oleoduto, do poliduto, temos aqui as etapas aí da logística do gasoduto, né? Temos aqui os pontos de entrega, que estão no sistema de filtragem, por exemplo, tem aqui as estações de compressão intermediária, né, que a gente chama de pontos. E aqui um ponto de entrega, aqui com os sistemas aí de filtragem, regulagem de pressão e medição no final aí, alguns pontos de entrega, né? Se as reduções de pressão da linha tronco para a linha da distribuição forem muito grandes, tem até aquecimento do gás aí, por conta do efeito Joule-Thomson aí da redução de pressão. E aí, tentando já fechar aí essa visão geral da logística rodoviária, né, da indústria de óleo e gás, esse aqui é um slide aí que procura dar uma visão geral do conceito, né, da logística, né? Então, basicamente, para fazer isso tudo funcionar, tanto em gasoduto como em oleoduto, nós temos aqui um processo de programação, no qual a gente recebe as demandas, né, dos carregadores dos produtos, né, que deverão ser movimentadas em determinado dia, né? Nós temos o processo de operação, aqui a gente costuma dizer que é o dia -1, D-1 na programação. Nós temos o processo de operação, que é a movimentação dos produtos em si, né, através de todo o monitoramento e controle operacional remoto que a gente vai ver mais aí na frente. E temos aí, isso é o dia D, e temos aí, né, o dia D+1, que é a medição, né, que é o processo que apura, né, e certifica, né, todos aqueles dados de movimentação, todos os volumes movimentados, né, para efeitos aí de faturamento, né, efeitos aí do todo o processo de consolidação do transporte daqueles produtos que cuja movimentação foram programados. Durante todo o processo, nós temos que ter um monitoramento da qualidade, né? Cada produto ele tem uma especificação, né, legal ou regulatória a ser seguida, né? Todo produto tem que ter certificado, tem que ter um monitoramento da qualidade, seja por certificado laboratório, seja por análise em linha, né? E todo o processo também se baseia, né? Ele tem como grande pilar uma base de automação, uma base tecnológica de automação de processos e sistemas, né? No qual está inserido o sistema SCADA, que é o sistema que permite que a gente faça a operação remota disso tudo, né? Então, assim, o objeto central dessa apresentação aqui, a partir de agora, é falar sobre a operação, né, centralizada, remota centralizada. Mas antes de entrar nisso, eu só queria trazer algumas informações rápidas aqui do processo de programação e medição, só para, antes da gente prosseguir, dizer só um pouco do que é, né?
A programação, ela é um processo, né, que justamente faz o contato com o cliente, né, e ela que recebe quais são as requisições dos volumes, né, dos diversos produtos a serem movimentados, né, ela que recebe os pedidos do cliente. Ela tem, de um modo geral, uma visão integrada do sistema, né? Então, assim, ela que estima, né, quais serão, né, de acordo com os pedidos do cliente, quais serão aquelas bateladas, por exemplo, num poliduto, né, de volumes de produtos a serem sequenciados, escoados nos dutos, ou quais são os volumes de gás a serem recebidos nos pontos de recebimento dos gasodutos. É ela que tem todas as informações das restrições, das capacidades, né, de cada duto, de cada gasoduto, e tem que ir buscando sempre a otimização, né, nessa logística, né, de movimentação desses produtos. E, às vezes, né, pode ser, inclusive, necessário algumas simulações aí, né, principalmente em gasodutos, né, simulações aí para verificar, né, para validar se todos aqueles volumes que estão sendo requisitados pelos carregadores do sistema, né, são capazes de serem escoados, tendo em vista as condições atuais do sistema, né? Então, isso assim, falando muito, muito em linhas gerais, falando muito resumidamente, é o que define, é o norte aí do processo de programação. E no processo de medição, ele é, né, como é o D+1, né, ele é o depois do que foi movimentado, né, ele é que é responsável pelo registro e consolidação de todos os volumes movimentados, né, ele que faz, né, o controle de perdas e faltas e sobras aí nos oleodutos, que é o conceito equivalente ao gás não contado nos gasodutos, né, tem grande relevância nos relacionamentos comerciais, é evidente, porque é ele que define aí os volumes a serem faturados, né, nas diversas movimentações que foram realizadas. E aí também é responsável, esse setor também é responsável por aquelas certificados, né, e garantir a qualidade da especificação dos produtos, né? Então, muitas vezes envolve atividade logística, né, como análise, certificados laboratoriais, além aí da consolidação dos dados dos analisadores em linha. Então é isso, né? Como eu falei, a programação é o D-1, né, é o dia anterior, né, a operação, a medição, a qualidade aí, né, o dia D+1 é a consolidação dos dados, né, da movimentação realizada, da operação realizada, tá? E a operação em si é o que a gente vai focar a partir de agora, né? E é um modelo de operação remota e centralizada, que já é um modelo classicamente adotado em todas as grandes operadoras de dutos aí no mundo inteiro, né? Ele é um modelo, né, que cada vez mais busca pela excelência operacional, né, com foco, né, claro, em segurança e eficiência, né, simultaneamente, né, e ele é baseado assim, né, em tecnologia de automação industrial que envolve, assim, vamos dizer, três grandes processos, né, três grandes sistemas, processos ou sistemas, né. O primeiro é a automação e integração dos processos operacionais, né, como os dados, né, da operação dos dutos, da movimentação dos equipamentos, da instrumentação, chegam até o centro de controle, né, é o processo que promove isso, faz isso acontecer, faz isso ser possível. Né, é o sistema de aquisição de dados, né, e de controle, ou supervisão e controle operacional, né, que é um software através do qual, né, nós operacionalizamos todo esse controle e supervisão, né, da operação rodoviária, e também, né, envolve também os softwares, sistemas especialistas, né, que são integrados, né, ao sistema, normalmente ao sistema SCADA, e que permitem que a gente faça todos aqueles processos, vamos dizer assim, complementares ou especialistas à operação em si, que não deixa de ser a programação, o D-1, a medição no D+1, e até as simulações, né, que se fazem necessárias, né, para suporte à operação, e que deve ter sido aí o objetivo, matéria aí da apresentação de ontem do Luiz Pires, por exemplo, aí falar um pouco de simulação de dutos. Então, eu vou falar um pouquinho agora de cada um desses três processos ou sistemas aí. Então, assim, na automação e integração de processos, né, que é como os dados chegam até a operação remota, né, o seu controle, a gente pode dizer que existem 4 níveis, assim, né, considerando que o nível 0 é o próprio processo de transporte e armazenamento, né, que é a razão de ser da operação de dutos, né? Então, no nível 1, nós temos a instrumentação, toda a instrumentação de campo, todos os equipamentos, né, de controle, né, que permitem o controle do transporte do toviário, da operação do toviário.
No nível 2, nós temos o controle automático de processo, todas as lógicas de proteção, intertravamento e comando daqueles equipamentos, daqueles instrumentos e equipamentos de controle. No nível 3, nós temos o sistema de supervisão e controle operacional em si, né? O sistema supervisório, o sistema de detecção de vazamento e outros mais que a gente vai ver um pouco mais na frente. E no nível 4, né, o nível de topo ali, são os sistemas especialistas, né, que destinados aos processos de simulação, programação, certificação de dados, lá na medição, controle de estoque, né, e tudo mais. Então, a partir de agora, a gente vai ver um pouquinho de cada nível, né. O nível 0, como eu disse, né, é o transporte e armazenamento, né, é aquele esquema lá do poliduto que eu falei, né, o bombeio, é o controle, são as sangrias, armazenamento nos terminais, o monitoramento de nível de tanque, alinhamento lá para as entregas, para a base de carregamento de caminhão, para os distribuidores e tudo mais, né? Então, o nível 0 é o processo de transporte em si. O nível 1, nós temos a instrumentação, né? Nós temos aí os medidores e transmissores de vazão, de temperatura, de pressão, de nível, densidade, ou seja, são os instrumentos, né, que nos permitem, instrumentos e transmissores que nos permitem acompanhar as variáveis de processo da operação do duto, né, do escoamento dos produtos pelo duto. Tá? E também nesse mesmo nível 1 estão os equipamentos de controle. Né? Então, assim, a gente pode, no caso do oleoduto, a gente pode assim, dividir esses equipamentos aí de controle em dois grandes classes de equipamentos, que são válvulas e bombas. No caso do gasoduto, são os compressores, né? De forma análoga. Né? Esses equipamentos, válvulas e bombas, são os equipamentos que permitem que a gente faça a movimentação do produto, né, e controle toda a operação da melhor forma possível, né, mais segura e eficiente nos dutos, nos oleodutos. Né? Então, por exemplo, né, em relação às válvulas, né, a gente tem diversos tipos de válvula, né, muito mais do que eu escrito aí, eu escrevi ali, eu dei um exemplo ali de principais, né? Nós temos válvulas de bloqueio que podem ser manuais no campo, podem ser válvulas motorizadas com comando remoto. Né? Nós temos válvulas de bloqueio automático, né? Que são as shutdown valves, né? Que podem ser podem ter comando remoto ou podem ser auto-operadas, né? Elas, por exemplo, no caso de gasodutos, elas podem fechar por pressão alta, pressão baixa, ou podem fechar por uma taxa muito, muito rápida de queda de pressão. Né? Por exemplo, né, nós em gasodutos, nós temos válvulas que controlam pressão, né? Que, por exemplo, em gasodutos são muito importantes naquela regulagem de pressão dos pontos de entrega, né? Elas conseguem ter, elas conseguem sentir a pressão ajusante dela e regular o percentual de abertura delas automaticamente para regular a pressão do fluxo no ponto de entrega, né? Temos também as válvulas de controle de pressão na cabeça de oleodutos, né, na extremidade, na injeção de oleodutos, que nos permitem controlar a pressão, né, durante o escoamento do duto, para que a gente consiga manter o escoamento do duto em coluna fechada, que é uma condição assim, muito importante na operação do duto, que a gente consiga manter a coluna fechada durante todo o escoamento, ou que a gente consiga fazer uma parada pressurizada do duto, né, as válvulas de controle de pressão são muito importantes nisso. Nós temos válvulas de controle de vazão, que são mais raras, né? Mas também existem, por exemplo, em gasodutos, né? Que elas ficam monitorando ali o percentual de vazão com o percentual de abertura dela. Nós temos válvulas de alívio de pressão, PSV, né? Pressure Security Valve, né? Que são muito importantes, né? Para a segurança das instalações, né? Que são válvulas, né? Que se abrem para a atmosfera quando a pressão do sistema excede a pressão, determinada pressão ali de calibração da sua mola, né? Previamente definida ali como um limite de sobrepressão lá daquela instalação, daquele equipamento em si. Tem válvulas de retenção, né? Que permitem o fluxo somente numa direção, né? E automaticamente evitam o fluxo no retorno. Então, e as bombas são são os sistemas de bombeio, são aqueles ou de compressão, são aqueles que permitem que a gente confira energia, gere energia para movimentar o duto no duto, né? Eles que determinam qual é aquela vazão que a gente vai requerida para aquela operação, para aquele escoamento, né? A gente tem diversas critérios, ou diversas parametrizações para a operação. A gente tem arranjos de bombas ideais para você conseguir fazer a operação de forma mais eficiente e econômica, né?
temos, assim, em compressão, nós temos o que a gente chamou de load share, que é uma divisão, compartilhamento de carga entre diversas turbocompressores de uma estação de compressão, né? Mas, assim, de modo geral, as bombas são aqueles sistemas que permitem conferir energia ao processo, à operação de dutos, e que também que a gente precisa operá-los assim no seu melhor ponto, né, para que a gente tenha uma operação eficiente, ao mesmo tempo eficiente e segura, né, com a maior economia de energia possível, né? Bem, seguindo, então esses são os equipamentos que a gente chama de controle, né, do processo operacional no duto, né? Seguindo, nós temos um nível acima aí, que é o nível 2, né, que é o nível que a gente chama aí de controle automático do processo, onde figuram aí um componente essencial do processo de automação e integração de processos, que é o CLP, os controles lógicos programáveis, né? Os controles lógicos programáveis são como se fosse vamos dizer assim, né, o cérebro do sistema, né? Enquanto nós temos ali toda aquela parte de instrumentação de campo, né, que a gente também chama de telemetria, né, sensoriamento de campo, né, que permite a leitura das condições do processo, né, é como se aqueles sensores fossem assim os olhos, né, ou fazendo uma analogia com o corpo humano, né, como se fossem os olhos, os nossos sentidos, que permitem que a gente ali tenha um sensoriamento dos processos, né, e os CLPs são os cérebros do sistema, né? São os componentes que recebem aquelas sinais daqueles transmissores, daqueles sensores, né? E ele é o cérebro do sistema que avalia as informações obtidas dos sensores, né? E resolve, né, o que é feito para manter o controle daquele processo, né? Prosseguindo aqui, é como se o que assim eu acho que certamente deve ter o pessoal de automação aí na sala, né? É o que nós chamamos de uma malha de controle fechada, né? Enquanto nós temos os transmissores, os sensores, a telemetria enviando os sinais elétricos para um sensor multivariável que transforma aquilo em sinal lógico e manda para o CLP, né, que tem todos aqueles algoritmos lógicos, né, que fazem fazem ali o controle do processo, né, ao mesmo tempo isso chega até o sistema supervisório, que é o nível 3, que é o sistema que está lá no centro de controle, né, e o CLP ele pode resolver, né, os seus algoritmos de proteção e segurança e intertravamentos, ele mesmo pode resolver, né, os limites operacionais daquele comando, daquele processo, do duto, como também as informações chegam do CLP até o sistema supervisório, e o sistema supervisório pode fazer um telecomando, comando remoto, para fazer uma intervenção naquele processo que já é controlado pelo CLP. O fechamento de uma válvula, abertura de uma válvula, ou até mesmo o set de um percentual de abertura de uma válvula, partida de uma bomba, parada de uma bomba, né? Então, assim, é uma malha de controle fechada em que a telemetria, né, o sensoriamento chega até os CLPs e, através dos CLPs, por meio dos sistemas de telecomunicação que a gente vai ver mais à frente, chega ao nível 3, que é o sistema de supervisão e controle no centro de controle, e também, além dos limites operacionais e camadas de proteção e intertravamentos que são automáticos, né, do próprio CLP, o CLP também permite os comandos remotos a partir do centro de controle, a partir do nível 3 de supervisão e controle operacional. Seguindo, para fechar, né, o nível 4, que é o nível de sistemas especialistas, nós temos aí uma terceira camada, né, o nível 4, no qual rodam, né, todos os processos assim, complementares à operação em si, né? Nós temos o processo de simulação, né? Nós temos simuladores em tempo real, online ou offline, que recebem dados no tempo real, eles recebem dados, né, do sistema supervisório e podem rodar simulações em tempo real, simulações de preditivas, simulações de análise, né, termohidráulica, né, e pode até ser simulações para detecção de vazamento, que a gente vai ver mais à frente. Nós temos a parte também de programação, né, que recebe também dados do sistema supervisório, né, para poder
para poder ajudar na tomada de decisão da programação, né, a programação para o dia seguinte, né, e também para ver se aquilo que estava programado para hoje está sendo cumprido, né, e também temos as certificações de dados, né, de medição e qualidade, né, que também recebe aí dados integrados também ao sistema supervisório, recebe os dados, e o pessoal que trabalha, né, no processo de medição certifica lá nesses sistemas que, né, integrado ao supervisório, certifica lá todos aqueles dados da movimentação do dia anterior, né. Então, aqui você consegue enxergar todos os níveis que a gente falou. Nível 0, que é o transporte e armazenagem em si. O nível 1, que é toda a instrumentação, né, e sensoriamento. Né? O nível 2, que são os controles lógicos programáveis, né, que permitem que todo o sensoriamento, toda a transmissão do processo chegue até o sistema supervisório, também controle ele. E também o nível 2 também permite que o nível 3, o sistema supervisório, também, né, dê comandos naqueles equipamentos de controle e instrumentação lá no campo. Né? E o nível 4, que é o nível complementar, que tem os processos complementares ou de suporte à operação em si. Então, aqui, nesse esquema, a gente consegue ver todo o processo, né, de automação e integração de sistemas que permite a operação centralizada a partir de um centro de controle. Aqui, né, o processo, né, de supervisão e controle, né, temos aqui o sistema SCADA, né, que é o sistema Supervisory Control and Data Acquisition, por isso que a sigla SCADA, né, que basicamente é um sistema de telecomunicação, né, baseado, né, que interliga lá os controles lógicos programáveis até os servidores aqui do centro de controle, né? Os protocolos de comunicação mais normais utilizados são protocolos RTU Modbus, né? São unidades remotas, né? Que os CLP se interligam a unidades remotas e tem o protocolo Modbus de comunicação, ou são protocolos TCP/IPs, né? Que são cada vez mais comuns aí de telecomunicação, né? Os links de comunicação, né, são sempre redundantes, né, porque a gente não pode, né, perder, né, a comunicação no centro de controle nesse modelo de operação remota. Né? Então, normalmente, até utilizando o caso aí da Transpetro, por exemplo, né, nós temos a rede própria corporativa ou uma rede externa, fibra ótica, né, contratada a diversos aí, atores aí desse sistema de telecomunicação no país. Nós temos também sistema satélite que dentro desse próprio segmento pode também ter outras redundâncias, que é VSAT e Inmarsat, né? E temos até o rádio digital entrando aí, até com, em alguns locais assim remotos e ermos, assim, entra até com uma complementaridade aí para garantir essa redundância toda desse sistema de telecomunicações, né? Que funciona assim como se fosse um túnel, né? Uma nuvem dentro da própria, uma rede de automação dentro da própria rede, né, corporativa, né, podemos dizer assim. Né, dentro do próprio sistema SCADA, no centro de controle, na estação de controle, né, nós temos servidores de tempo real, que são servidores que recebem, né, os dados de campo, e aí nós temos servidores de operação, que são os servidores que estão nos consoles operacionais. Tá, nós temos servidores de histórico, que são servidores que vão armazenando todos os dados de operação. E nós temos servidores de engenharia, que é onde são feitos testes, né, de comunicação com o campo, novas instalações, novas funcionalidades do SCADA, né, novas funcionalidades do sistema supervisório. São servidores de engenharia onde a gente faz essa espécie de laboratório, testes de todas essas novas funções ou novas instalações a serem operadas remotamente. Isso é um resumo aí do sistema SCADA, né? E o sistema de supervisão e controle, né, assim, que basicamente normalmente são softwares, né, são softwares que operacionalizam aqueles dados que chegam nos servidores do sistema SCADA, né, e eles se destinam a diversos processos de monitoramento e controle de uma central de controle, né, que vão principalmente o monitoramento e controle das variáveis operacionais, pressão, vazão, temperatura, densidade, diversas outras, né? Monitoramento da qualidade do produto, densidade, composição do gás, poder calorífico do gás, analisadores de H2S, analisadores de umidade, etc. O comando e controle remoto de válvulas, né, bombas e compressores, como eu disse, é esse controle que permite que a gente opere os dutos da forma mais eficiente e segura possível, né, nas vazões requeridas, nas demandas requeridas aí pelos todos os clientes aí do processo da operação rodoviária, respeitando os limites operacionais, né? Eles são os equipamentos que a gente, né, tem controle sobre eles, né? A gente pode partir, parar, bombeio, pode
fechar ou abrir uma válvula, a gente pode regular até a percentual de abertura de uma válvula, né? E diversos outros tipos de válvulas que a gente viu lá no início. Temos acompanhamento de bateladas de produtos, né? Que em polidutos é uma coisa, como vocês viram, essencial na logística da operação, né? Também temos procedimentos de corte de interface, temos até já algumas funções de corte de interface automática, né? Isso requer assim, é uma operação, requer um monitoramento e controle muito constante, muito dinâmico em polidutos, né? Para que não haja contaminação daqueles produtos todos que são escoados em sequência, né? No duto. Acompanhamento de PIGs, né? Que é uma coisa assim, similar até ao acompanhamento de bateladas, né? E assim, detecção de vazamento. Detecção de vazamento é um processo importantíssimo da supervisão e controle, né, em operação, no modelo de operação remota, né? Porque nós usamos o próprio sistema supervisório como, né, um sistema de detecção de vazamento, e temos até algumas ferramentas e funcionalidades intrínsecas ao próprio sistema SCADA, ou outras que são simuladores que correm, que trabalham, né, em paralelo ao sistema SCADA, né, recebendo dados no tempo real dele, né? E que é o que nós vamos ver a partir de agora, né? Que é aquele faz parte do sistema de previsão e controle a detecção de vazamento, né? Então, assim, os sistemas de detecção de vazamento, a gente pode falar que tem, assim, podemos assim dizer que tem 3 níveis, né, na detecção de vazamento, aí, na supervisão e controle operacional em modelo de operação remota, né? Nós temos o monitoramento em si, através do sistema supervisório, né, que permite a gente ver assinaturas clássicas de vazamento por diferença de pressão ou vazão na entrada e na saída de um duto, né? E pelo próprio sistema supervisório a gente pode identificar um vazamento. Normalmente aí seriam vazamentos assim não pequenos, aí que são mais fáceis de localizar, de identificar com a própria supervisão e controle. Nós temos o segundo nível, que é a detecção propriamente dita, né? São sistemas assim, sistemas de detecção são baseados nas próprias variáveis de processo. E aí nós temos assim modelos de tempo real, que são modelos baseados em diferenças de volumes instantâneas e volumes acumulados, né, intrínseco, normalmente são funcionalidades intrínsecas ao próprio sistema SCADA. Basicamente, né, falando aqui muito rápido, em linhas gerais, assim, esses sistemas eles trabalham com a comparação, né, como eu disse aí, DVI, DVA, né, diferença de volume instantânea e acumuladas, né, nas extremidades, na entrada e saída de trechos, né, de dutos, né. Então, eles fazem um balanço de massa, né, que leva em consideração o volume que entra e que sai, a variação do inventário do duto, né. Então, normalmente eles utilizam assim seis períodos de avaliação que nós chamamos assim de 6 penas no gráfico de acompanhamento no console operacional, né? Que são as diferenças, né, de volume acumulado em cada 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 8 horas e 24 horas, né? E aí eles geralmente cada duto é um duto, né? Cada duto tem uma sintonia, né? Mas geralmente esses sistemas permitem a gente pegar aí diferenças aí de volumes aí, né, de entrada e saída aí de 3 a 5% aí, né? E nós temos aí sistemas que a gente chama de RTTM, né, Real Time Transient Model, né? Os DVIs e DVAs, eles são mais aplicáveis para regimes permanentes, né? Eles não conseguem assim ser tão eficazes, né? Pegarem percentuais pequenos de diferenças de vazões aí, de volumes, né? Para regimes transientes, né? Para regimes transientes, a gente tem que ter modelos termohidráulicos mais sofisticados, né? A gente normalmente trabalha, né, com modelos que são simuladores, né, do sistema real e que trabalham absolutamente online, integrados com o sistema supervisório, né, pegando os dados em tempo real e rodam simulações constantemente o tempo inteiro para comparando as variáveis do processo real, do processo do sistema supervisório, com o processo daquele modelo, né? Como eu disse, são modelos sofisticados, né, que requerem aí certamente sintonias assim muito finas, né? O desenvolvimento dele demora até você chegar na sintonia daquele modelo para aquele duto, né? Cada duto é um duto, cada duto é um modelo, né?
e basicamente ele pega assim, ele consegue pegar diferenças assim das variáveis de processo real para as variáveis de processo aí do detector de vazamento de 1 a 3% aí, ou seja, são ferramentas mais sofisticadas e que geralmente permitem detecções assim de diferenças menores do que o real-time model, que é mais aplicado a regimes permanentes, não são tão suscetíveis a variações transientes do processo. E aí, nós temos, assim, um terceiro nível aí, né, que é, assim, além da detecção no sistema supervisório, que é o nível da localização, que é, assim, que é uma grande, vamos dizer assim, fronteira na detecção, né, de vazamentos em dutos, sobretudo nesse nosso cenário aí de dutos aí, de ataques criminosos aí nos dutos, né? A gente precisa localizar onde estão sendo feitos esses ataques, essas derivações, essas perturbações, né? Então, assim, a gente tem basicamente, hoje em dia, a gente tem dois processos, né? Que o primeiro, né, que é a variação de a gente conseguir determinar, determinar a variação de pressão entre dois transmissores de pressão, né? Que com base na velocidade do som, né, a gente consegue determinar mais ou menos em que localização entre dois transmissores de pressão aquela perturbação gerada pelo furo, né, pela derivação clandestina, né, gerou, né? Então, assim, a gente tem aquela perturbação gerada pelo furo, né, a derivação, ela segue, né, a onda, né, gera uma onda de pressão no processo, né, que gera nas duas extremidades até chegar em dois sensores de pressão em cada das extremidades, né? Esses sensores de pressão, né, a gente pela velocidade do som, a gente calcula, né, fora do processo, a gente tem que ir lá no histórico recente daquele duto, aí a gente tenta estimar, né, pela velocidade do som, qual foi o tempo que aquela onda chegou naqueles transmissores, e aí faz um retorno, né, e tenta chegar no ponto em comum que gerou aquelas duas ondas para aqueles dois transmissores, né? Então, isso é o que a gente chama aí de velocidade de som. Já existe de metodologia da velocidade de som para determinar aquele ponto onde gerou aquela perturbação sentida nos PITs. Claro que você já deve ter percebido que quanto mais transmissores, instrumentação a gente tiver no campo, mais PITs, né, a gente vai ter uma capacidade de identificar esse trecho e o ponto de perturbação melhor, né? Claro que tem um limite aí também, né, de custo-benefício, né, dessas instalações todas, né? Já existem também disponíveis no mercado algumas metodologias, né, alguns sistemas que a gente chama de negative pressure wave, né? Que é aquela perturbação, essa perturbação ela gera uma pressão negativa, né, que gera aquela onda. A diferença é que esses sistemas têm sensores, né, sensores ali, né, de pressão de altíssima frequência, né, que conseguem captar mais essa perturbação, melhor essa perturbação, né, e isso é transmitido para um servidor onde roda já um algoritmo, né, desenvolvido que consegue alarmar a percepção daquela perturbação, né? Já está disponível no mercado, né? Já estão sendo feitos testes aí, né? A utilização dessa tecnologia, né? É claro, é uma coisa importante também dizer que esses sensores de pressão intermediária é importante que eles estejam sincronizados no mesmo horário, né? Porque senão, se eles não estiverem sincronizados no mesmo horário, né? E isso é mais uma das coisas do automatismo aí desse tipo de sistemas, né? Desse tipo de metodologia. Se eles não estiverem sincronizados no mesmo horário, isso gera toda uma incerteza, uma perturbação naquele cálculo todo estimativo daquele ponto único que teria gerado aquela perturbação, né? Então, a gente chama isso de timestamp, né? Assim, os dados de pressão transmitidos para aqueles dois transmissores têm que estar com o mesmo horário de leitura do dado de pressão que eles sentiram daquela perturbação, né? Tem a parte de variação de energia no trecho, que a gente chama de gradiente hidráulico, né, que também é um processo que também é utilizado, né? Ele basicamente considera a perda de carga, né? Assim, ele considera
a diferença de energia, considera o algoritmo de conservação de energia, é a perda de carga que tem na extremidade de entrada e saída daquele trecho, né? Esse é uma metodologia mais difícil de ser usada, bem mais difícil de ser usada, porque para você gerar a perda de carga no sistema, né, e sentir a perda de carga no sistema, e estimar e detectar a perda de carga no sistema, o duto tem que estar operando, né? Mas se a gente tiver, né, de um furo no duto, a gente parte do princípio que a gente tem que parar aquela operação, né, para não contribuir com o vazamento. Então, assim, é muito difícil essa utilização dessa metodologia. E nós temos outras duas metodologias que pode dizer que são metodologias que têm desenvolvimento, né? Que uma são técnicas acústicas, né? E a gente sabe até que existem projetos aí do CEMPES, da Petrobras, com a FRJ, né, para desenvolver soluções utilizando técnicas acústicas. Basicamente, assim, ele é também baseado na velocidade de som, só que aí, ao invés de gerar onda negativa de pressão no processo e ser sentida essa perturbação num transmissor de pressão, na verdade, vai ter sensores acústicos de ruídos que vão ter que sentir, né, a onda de som em si, o som em si, né? Então, são técnicas ainda que estão em desenvolvimento, né? Não estão ainda, não são aplicáveis ainda no mercado. E temos ainda também em desenvolvimento modelos de inteligência que usam inteligência artificial com base em redes neurais, né? Que é baseado em modelos matemáticos, estão também em estudo aí, né? Eu não sei se o Thiago Aramaki, né, que é um consultor aí do sistema Petrobras, que tem pesquisa de doutorado nisso aí, está aí, depois pode até comentar aí como é que tipo de pesquisa está em desenvolvimento nessa linha aí, né? Mas também a gente prevê que no futuro, né, esses modelos matemáticos baseados em inteligência artificial que serão, assim, muito utilizados aí nesse processo. Então, dando sequência, né, eu acho que eu dei aí uma visão geral, né, de quais são, de como é que da estrutura, né, desse modelo, né, clássico de operação remota centralizada e centro de controle, né? Desde a automação dos processos e sistemas, mostrando como todo o processo de campo, né, toda a instrumentação, todo o controle do processo, ele chega até a sala de controle e até que tipo de sistema de supervisão e controle nós temos que ter no console operacional, né, do centro de controle, né? Então, dito isso, né, eu quero agora prosseguir aí eu quero pontuar com vocês assim quais seriam, né, os grandes desafios atuais da operação remota de dutos nos nossos dias atuais, né, nesse nosso cenário aí, né, de um cenário cada vez mais crítico aí de ações criminosas que os nossos dutos aí vêm sofrendo aí, né, nas diversas regiões aí do nosso país, né? Eu queria dividir esses desafios aí em três grandes fatores, ou três grandes pilares aí que requerem o desenvolvimento e a estruturação de programas nas empresas operadoras de dutos bastante robustos e integrados, né, entre si. O primeiro programa eu chamo de gerenciamento de sala de controle, né, que basicamente ele está bastante associado, né, a questões, a fatores humanos na sala de controle, no centro de controle, que é o grande pilar do modelo de operação remota centralizada. Temos um programa de detecção de vazamentos, né, que é cada vez mais crítico, como a gente viu aí, e que basicamente envolve, né, fatores, fronteiras tecnológicas, né, para que a gente consiga cada vez mais, né, uma operação segura e eficiente, né, do nosso modal rodoviário, né, indústria de petróleo e gás, né? A gente sabe que a sociedade cada vez requer mais níveis cada vez mais exigentes, né, de não derramamento, né, de produtos aí no meio ambiente, né? A gente sabe disso, cada vez mais a sociedade espera de nós, no nosso setor rodoviário, níveis cada vez mais exigentes aí de segurança e eficiência operacional. E um terceiro programa que fica cada vez mais latente, cada vez mais importante, cada vez mais crítico, né, na operação de dutos, que é o relacionamento com a comunidade, né, que, ou seja, que envolve fatores sociais, né, cada vez mais. Assim, eu costumo dizer assim que duto ele parece que ele não aparece, né, ele está sempre enterrado, né, a sociedade assim, meio que fisicamente mesmo não enxergava os dutos, né,
mas até por conta, inclusive, aí, né, da demanda cada vez maior no país aí, né, por combustíveis e também nesse cenário, né, que começou a tornar crítica a operação de dutos de derivações clandestinas e de ataques aos dutos, né, a sociedade começou a acordar, né, para a nossa atividade, para a atividade rodoviária, e começou a ver o quão importante é a nossa atividade aí, né, para todos os segmentos aí da sociedade, né? E ao mesmo tempo a gente percebeu que é cada vez mais importante para a nossa atividade um relacionamento cada vez maior, né, com os diversos atores dessa comunidade e dessa sociedade. Então, vou falar um pouco de cada um desses três segmentos, cada três programas aí, né? Primeiro, falar um pouquinho do gerenciamento de salas de controle, né? Como eu disse, ele tem foco, né, em fatores humanos, né? Ele visa aí a garantia do desempenho, em última análise, né? Todos os requisitos que ele envolve, ele visa, em última análise, a garantia do desempenho adequado dos operadores no controle do processo, nesse modelo de operação remota centralizada. Tá? E existe uma norma nos Estados Unidos, uma recomendação nos Estados Unidos pela API, né, que é a API RP 1168, que só trata disso, Control Room Management, né? Até para assim, trazer uma informação importante, né, para todos vocês aí, a gente, né, na Transpetro, vem participando anualmente das conferências de pipeline da API, né, API Pipeline Conference, né? O Control Room Management nos Estados Unidos, né, ele é um processo regulado, ele é lei, né, nos Estados Unidos, acho que muitos de vocês conhecem, nós temos a FENSA é uma agência reguladora nacional nos Estados Unidos, só para pipeline, é como se tivesse aqui nos Estados Unidos uma ANP só para pipeline, só para dutos. Tá? Então, a FENSA, ela audita anualmente as empresas operadoras de dutos, né, com base nesse conjunto de regras, não é de regras, de recomendações, né, que eles chamam de Control Room Management lá nos Estados Unidos, e que assim, a grande referência é esse documento que aborda todos os requisitos de Control Room Management, que é a API 1168. Né? Esses requisitos, eles nessa recomendação, eu vou passar rapidamente por eles, né? Acho que a API 1168, o Control Room Management é um processo que, por si só, requer aí uma conferência para a gente discutir bastante cada um desses pontos aí, que são muito importantes, né? Mas a 1168, ela tem basicamente 8 grandes capítulos, né? O primeiro, que fala de definição de autoridades e responsabilidades e papéis dentro do sala de controle, que é o pilar da operação remota centralizada, né? Tem que ficar bem definido ali qual é a responsabilidade do coordenador da sala de controle, do supervisor de turno, do operador, define as hierarquias da operação, do centro de controle para com as regionais, né? Tanto nas operações quanto em gestão de mudanças de equipamentos, né? Define qual é o guia de conduta, né? Dentro daquela sala de controle de todos os operadores, são os procedimentos todos que nós temos operacionais, onde são bastante definidos os papéis de cada ator, seja o centro de controle, seja as equipes de campo, né? Então, esse capítulo aí, ele visa definir bem essas autoridades e responsabilidades do processo de operação remota e centralizada. Tem a troca de turno, né? A troca de turno é muito importante, né? O registro, a comunicação, né? É sempre importante aí evitar, né, operações críticas na troca de turno. A troca de turno tem que ser muito focada na comunicação, né, das informações daquele turno anterior para o turno seguinte, né? Existe uma pesquisa muito grande, né, quando a FENSA, nos Estados Unidos, adotou, né, o Control Room Management como regulação e como lei para a auditoria anual das empresas, né, ela se baseou muito em acidentes que houve nos Estados Unidos, e grande parte dos acidentes, assim, comprovadamente acontece em troca de turno, né? Então, assim, estatisticamente, então, assim, a troca de turno é uma questão crítica, assim, na operação, na sala de controle, né? O terceiro item nós temos as informações adequadas. Informações adequadas é o capítulo que trata, né, de você garantir, né, que todas as informações naquela tela do console do operador estão adequadas para que ele possa fazer o adequado monitoramento e controle do processo, né? Então, ali, a gente tem aqui os testes de aceitação de instalações, de comunicação de instalações do campo com o CLCL. É muito importante ter um procedimento muito claro para esses testes, né? De você aceitar ou você não aceitar a comunicação, né, de uma instalação, de um ponto, de uma estação, de ponto de entrega, né? Nós temos aí padrões de telas, né, que é a API 1165, que também é importante, né? Temos que ter padronização de telas, né, para que não gere dúvidas na monitoramento de tela para o operador, né? Então, nós temos que garantir que os instrumentos
elementos críticos estão todos com a leitura adequada e chegando na tela do computador, do operador, né? Então, assim, garantir informações adequadas é fundamental para o monitoramento em console. Temos, talvez, aí o ponto mais importante aí, atualmente aí, desse compêndio de control management, né? Que, como eu disse, a grande foco são fatores humanos, que é a fadiga, né? Então, a gente precisa estar sempre monitorando, mitigando a fadiga dos operadores, né? E isso abrange uma série de práticas e procedimentos, né? Que vão desde o regime de turno, 12 horas, 8 horas, a escala de turno, o regime de jornada de trabalho por folgas, envolve breaks, né? Envolve ali pequenos breaks durante o monitoramento, após uma operação ali, crítica, né? A gente tem que acompanhar o nível de alerta, né? Em relação ao sono, né? Ou em relação ao estresse, se ele está alerta demais, né? Em relação ao monitoramento no console, controle de distrações, né? Do operador, o que ele pode ver nesse mundo nosso que é altamente midiático, que está tudo ali na palma da mão, no smartphone, na internet, o que a gente permite ou não permite dentro do monitoramento, quando permitir, quando não permitir. Isso tudo, né? Programas de gestão de fadiga, informativos do operador, quão importante a vida dele em turno, né? O importante do sono, importante estar descansado. Só para vocês terem uma ideia, a norma API 1168 ela prevê até a educação da família do operador quanto a essa questão toda da fadiga e do trabalho dele em turno, que é o trabalho em turno no centro de controle, né, operacional. Tem a gestão de mudanças, que é muito importante, né? Você tem uma sistemática muito ágil e eficiente para que você tenha as mudanças de equipamentos no campo, tecnológicas ou de equipamentos, manutenção, sejam imediatamente, o mais rápido possível, cheguem ao operador de console, né? E que isso seja mútuo, né? Isso seja, né, a equipe de campo e a equipe de console estejam ao mesmo tempo conhecedores do início daquela mudança, né, que se ela for temporária, até o final dela e o retorno às condições iniciais, né? Então tem que ter uma sistemática muito ágil e eficiente para que não haja falhas nesse processo de gestão de mudança. Tem a experiência operacional, que é outra questão importantíssima também, que envolve fatores humanos nessa norma, né, que é você ter lições aprendidas com as eventuais falhas, né? Você fazer a abrangência de determinadas ocorrências, determinadas falhas para todos os demais grupos de operação, todos os demais consoles, todos os demais grupos que operam aquele console, né? A gente tem o treinamento, né? O treinamento que a gente fala aqui não é exatamente... É claro que a gente tem que ter um processo de qualificação e treinamento do operador adequado para aquelas operações que ele vai assumir, mas é um treinamento de conscientização no próprio CRM em si, né? Treinamento sobre questões de fadiga, treinamento sobre trabalho em equipe, né? Treinamento sobre toda habilidades cognitivas, né? E tudo que liderança, né? do coordenador, do supervisor, de tudo que envolve, né? o trabalho, né? Em console, do seu ponto de vista de gestão de sala de controle, né? Conscientização do operador para a própria gestão da sala de controle, né? E sua própria mitigação de fadiga, e seu próprio desempenho. E tem também a medição de carga de trabalho, né, que a gente chama de workload, né? Isso aí visa, em última análise, né, que a gente tem que estar sempre constantemente monitorando que a carga de trabalho de determinado console operacional esteja adequada, né, esteja adequada a disponibilizar um tempo adequado o suficiente para aquele operador fazer o monitoramento daquelas instalações e tenha tempo para reagir numa condição anormal de operação, né? Então, assim, esse é o principal, essa é uma medição que tem que ser constante, né? A gente tem que estar sempre e tem que ter um balanço entre consoles, a gente tem que saber se todos os consoles estão bem balanceados em termos de carga de trabalho, né? E uma outra coisa que também envolve essa análise são a absorção, a assunção de novas instalações em determinado console, né? Quando um determinado console assume novas operações, né, a gente tem que ver o quão vai se impactar na carga de trabalho daquele console aquela nova operação, né? A gente, por exemplo, no CNCL, a gente está ampliando, está aumentando as operações de terminais no CNCL, então isso é uma coisa que a gente está em constante medição e observação.
Temos aí a parte de gerenciamento de alarmes, que não é um capítulo específico da norma da CRM, mas é um capítulo que permeia todas elas, porque ela, em última análise, ela fala em autoridades e responsabilidades, fala em informações adequadas, ela fala em gestão de fadiga, se tiver muitos alarmes, ela fala em carga de trabalho, né, e tudo mais, né? Então, ela envolve todos os demais aí, itens da norma, né? E, assim, é importante salientar que nesse processo tem normas próprias, como a EMU, a ISA, né, e a própria API 1167. E, de um modo geral, acho que assim, a gente pode falar, assim, dentro de diversas funções que nós temos no gerenciamento de alarmes, que acho que a gente não dá tempo aqui da gente explorar aqui, mas o importante é que a gente tem que perseguir aquela razão clássica aí, né, de mais ou menos de 12 alarmes por hora, aí, que é o que se espera, né? É uma razão clássica internacional dentro aí de um centro de controle aí, né? É a razão clássica de gerenciamento de alarmes por hora. Por fim, antes de acabar aí o CRM, né? Eu queria falar que já existe também um guia de gestão de salas de controles na ARPEL. A ARPEL é a Associação das Empresas de Petróleo e Gás da América Latina, né? Do qual a gente aqui da Transperto teve o prazer aí de participar bastante, né? Então a gente criou um guia de gestão de sala de controles para a América Latina, né? Isso foi ano passado, né? No final do ano passado. Esse guia tem, claro, evidentemente, a gente não vai inventar a roda, esse guia tem como grande referência a API 1168, mas a gente acrescentou, inclusive, gerenciamento de alarmes e outras questões, como as derivações clandestinas, por exemplo, né? Que são coisas mais da nossa realidade aqui, né? Itens aí da nossa realidade aqui na América Latina, né? Por fim, antes de passar, né, eu quero assim, dizer que o CRM não é um programa de fácil implantação, né? É uma coisa que tem que envolver a cultura da sala de controle, né? Tem que ir lá no operador, né? E assim, cada vez mais importante, fica cada vez mais claro e evidente a importância, né? Dessa questão aí, principalmente da mitigação de fadiga, da gestão de fadiga e do nível de alerta dos operadores, né? E essa questão aí da cultura do CRM está enraizada na sala de controle, né? Esse é o grande desafio do gerenciamento do sala de controle aí para esse nosso segmento aí de operação remota e centralizada. Seguindo, né, aquele segundo pilar aí, né, dos desafios que nós temos aí na operação, nós temos aí o programa de detecção de vazamento, tá? Que é, assim, que ele basicamente tem um foco mais tecnológico, né? Desenvolvimento contínuo de tecnologia de detecção de vazamento, seja internas ou externas ao processo. A gente falou muito das internas até agora, né? A gente falou, né, dos nossos sistemas já computacionais, né, de detecção de vazamento, né? A gente aí, nesse ponto de como grande referência de API 1175, que é mais ou menos parecida filosoficamente com a API 1168 de Control Room Management, a gente tem vários capítulos, né, e a gente busca aderência aos requisitos de cada capítulo dessa norma. Eu vou aqui só pontuar os mais importantes, né, que preconiza esse documento, que é o estabelecimento de uma cultura estratégica pela alta administração, ou seja, a alta administração ela está comprometida com todo esse processo. E, assim, dois sistemáticas muito importantes aí que essa recomendação aí ela preconiza são a implantação de indicadores de desempenho para aqueles sistemas computacionais de detecção de vazamento, bem como rotina de teste. Tá? São dois itens bastante importantes aí dessa referência API 1175. Mas não é só isso, não é só os nossos sistemas computacionais lá do processo que são importantes no programa de detecção de vazamento. Também é a ampliação da instalação de instrumentação intermediária para melhorar cada vez nossa detectabilidade, vamos dizer assim, né? É a utilização de tecnologia de detecção interna, a passagem de pigos instrumentados auxilia, né? A gente, da mesma forma que a gente pode detectar questões de corrosão, né, de perda de espessura em parede, pode detectar também uma perda de espessura gerada por um furo ocasionado no duto. Tem a implementação de tecnologias de detecção externa, que são também tecnologias que estão aí em amplo início de utilização, desenvolvimento, né, que é a fibra ótica, que pode detectar movimentações na faixa, a imagem de satélite, que pode detectar alterações, né, nas imagens da faixa, câmeras, drones, né, e tudo mais. E são as provas de inspeções de faixas, sejam elas terrestres, né, sejam elas aéreas, com drones e tudo mais, para a gente cada vez mais conseguir detectar, né, ou mesmo antecipar ações de terceiros, né, inclusive ações criminosas, né? E o canal, né, de denúncias, né, 168, né, que é um canal
de denúncias que a gente tem com a sociedade. É uma forma que tem aí o 190 da polícia, tem dos bombeiros e tem diversos outros, é a gente cada vez mais tornar cada vez mais difundido aí na sociedade, né, nas comunidades, o canal 168, que todo centro de controle no modelo de operação remota tem que ter esse canal, cada vez nos mostra que é mais importante, né, nesse processo aí de detecção aí de vazamentos ocultos, né? Então, já partindo aí para o terceiro, antes de partir para o terceiro, que é a relação com a mobilidade, eu quero só mostrar, né, esse fluxograma aqui, ele mostra basicamente esses 3 grandes desafios aí que eu mostrei, né? Que é o desafio da supervisão e controle de sistemas de detecção no modelo de operação centralizada, né? É o sistema de supervisão e controle operacional, né? O sistema de detecção no centro de controle, são as inspeções, o uso de tecnologias nas faixas, externamente, sejam elas inspeções de fibra óptica, detecção de fibra óptica, inspeções visuais, terrestres, inspeções aéreas por drone, inspeções por satélite, inspeções por andarilhos, é cada vez mais importante as inspeções locais, e o canal de denúncia com a sociedade. Cada vez mais a gente recebendo denúncia da sociedade, a gente pode até se antecipar às atividades criminosas, por exemplo, né? E aqui, né, com as informações que nós temos aqui dentro desses nossos programas, a gente, quando tem a ocorrência, a gente starta o nosso processo de resposta àquela ocorrência aí, né? Então, para fechar o que eu chamo de nossos desafios, eu vou partir para essa relação com a comunidade. Como a gente sabe, aqui nossos dutos eles possuem grande dispersão geográfica, né? No país eles estão aí estendidos aí pelo Brasil inteiro, né? Do norte ao sul, né? E eles, claro, que envolvem dificuldades logísticas, né? Seja de acesso, seja de deslocamento aos pontos notáveis dos dutos, né? As válvulas, pontos de entrega, estações intermediárias, né? Aqui também geram dificuldade na manutenção, né? Claro. Tem ações interferentes de terceiros, né? As obras, invasões e diversos outros processos aí, né? Que são comuns, né? A quem opera duto, né? Mas tem também, né, as ações de terceiros, ações criminosas, né? Que são os furtos e vandalismo, né? Nesse cenário, né, de desafio aí, né, nós, né, como vocês sabem aí, nós, por exemplo, lá, né, na Transpeto, lá no CNCL, a gente, né, esse modelo de operação remota, a gente, e também que é complementado pelos nossos especiais de campo, né, nós temos faixas de dutos que são, nos inclinados da Serra do Mar, subindo um grande relevo incidental, né, nós temos dutos em túneis, gasodutos em túneis, nós temos dutos, né, gasodutos e oleodutos na selva amazônica, né, cada um desses 3 aí requer, né, atividades logísticas de acesso e manutenção completamente distintas, né, e tem também os dutos que passam no meio de comunidade, né, que quando eles foram construídos não havia ali comunidade nenhuma, né, a comunidade, na verdade, é que veio fazer a interferência nas faixas do duto, né, e esses aí, talvez, que estão, por maiores que sejam nossos desafios logísticos e de acesso e tudo mais para fazer todo o nosso trabalho de campo, talvez o desafio, né, de atuação nossa nessas áreas que atravessam essas grandes comunidades, talvez seja o maior desafio, né? E por isso é que nós temos que ter um programa assim, bem estruturado e cada vez mais desenvolvido de relacionamento com a comunidade. E como eu disse, enquanto o CRM lá, né, tem um foco mais humano, de fator humano, e a detecção do vazamento, seja interno, tem um foco cada vez mais tecnológico, são fronteiras cada vez mais tecnológicas. O relacionamento com a comunidade ele envolve uma fronteira de cada vez mais de um foco social, né? É a gente garantir que cada vez mais há uma conscientização da sociedade quanto à importância do segmento, né, do nosso segmento rodoviário, no qual trabalhamos aí, e suas interfaces sociais, sobretudo frente à criticidade das atividades criminosas, né? Então, nesse cenário, é fundamental, é crítico, né, é crucial um bom canal, um canal eficiente da comunidade, no caso da Transpeto, o canal 168, que cada vez a gente trabalha com isso, né, no nosso dia a dia lá, cada vez se mostra mais relevante, cada vez a gente tem informações mais relevantes, mais em tempo, a contento, vamos dizer assim, né, das denúncias aí, principalmente das atividades criminosas, né? Mas não é só isso. É muito importante a gente ter relacionamento com as diversas partes interessadas da sociedade na nossa operação rodoviária, né? Não só essa comunicação, programas de comunicação com comunidades, a gente tem que fazer e faz, né? Mas também, assim, contatos com órgãos governamentais. Tem que ter contatos com prefeituras, a gente tem que ter contatos com o Corpo de Bombeiros, com Defesa Civil,
né, com diversos órgãos governamentais e também articulação com órgãos de segurança pública, né, porque a gente está lidando com atividades criminosas, tem que ter articulação com a polícia, a gente tem que ter articulação com o Ministério Público e tudo mais, né? Então, assim, envolve assim, é um programa que cada vez mais estruturado, cada vez mais tem que se desenvolver cada vez mais dentro das companhias e que desenvolve as diversas áreas da companhia, né? Desde a operação em si, como a gente já viu aqui, como a operação remota, né? Como que recebe, né, o contato desses telefones, do canal de comunicação, como as operações locais, né, os contatos com as comunidades, mais fáceis, como as áreas de SMS, né, as áreas de meio ambiente, segurança da companhia, até as áreas jurídicas e tudo mais da companhia, né? Então, cada vez mais requer uma estrutura mais desenvolvida e ágil e diversificada e multidisciplinar da companhia operadora de dutos, né, com a sociedade, né? Então, assim, para mim, esses são os três grandes desafios do nosso segmento aí nesse cenário que nós estamos enfrentando aí atualmente, né? O Control Room Management, fatores humanos, né, a detecção de vazamento nas fronteiras tecnológicas e a relação com a sociedade, né, que envolve, né, essas diversas interfaces que nós temos dentro da nossa sociedade. Então, aí está até algumas imagens aí das atividades que nós fazemos nas faixas. A gente procura difundir o 168 cada vez mais, a gente tem material de promoção do 168, de conscientização da atividade rodoviária, o que quais são os perigos, né? Temos lá, a gente faz eventos, a gente faz teatro com crianças, né? Porque muitas vezes são as informações, né, que nós coletamos junto a essas comunidades, né, que sabem o que acontece naquele local, e são as informações deles precisas e a contento, né, que cada vez mais importante no nosso canal, por exemplo, o 68, que a gente recebe lá no CNCR. Para fechar, assim, eu quero ser muito breve agora, só vou dar alguns dados aí, né, que envolve lá a nossa operação remota no CNCL, né? A gente lá no CNCL, né, acho que a maioria conhece aí, né, mas não sei se todos, só para trazer algumas informações para um painel geral aí antes de terminar a apresentação. Nós somos responsáveis lá no CNCL pela operação remota de mais de 14.600 quilômetros de dutos, né? Operamos 12 terminais terrestres, né? Dos 47 do sistema Petrobras aí, que estão na posse da Transpetro, né? 12 terminais terrestres, notadamente aqueles interligados aos polidutos, né? 29 pontos de recebimento, 137 pontos de entrega de gás, mais de 60 de estações de bombeio, mais 10 estações intermediárias de compressão, né? Os nossos principais clientes são o principal é o sistema Petrobras em si, né? O próprio sistema Petrobras, né? Mas nós temos aí, nós operamos os gasodutos aí da NTS, da TAG, né? Operamos os dutos de etanol, operamos dutos de etanol da Logo, né? Eu acho que aí na sala nós temos aí colegas aí das diversas empresas aí que nós estamos comentando. Esses são os nossos principais, aí proprietários dos ativos logísticos aí de dutos para os quais nós prestamos aí serviços dentro de vários outros aí, né? Várias outras companhias, vários distribuidores locais que nós operamos ramais aí de distribuição país afora. Nós temos uma sala de controle que conta com 2 estações, uma estação mestra, né, na sede da empresa no Rio de Janeiro, acho que muitos conhecem, tem uma estação backup, né, idêntica à estação mestra, que a gente chama de hot standby, que ela é pronta para operar a qualquer momento, né, lá no terminal de Campos Elíseos. Né, nós temos 20 consoles operacionais, cerca de 130 operadores, controladores, né? Nós operamos, nós temos um procedimento de operação da estação backup, a cada 2 meses nós vamos lá, Campos Elíseos, operamos de lá, né? Depois retornamos, né? Acho que uma informação interessante aí, nesse momento aí de Covid, né, difícil, crítico que nós estamos enfrentando, nós estamos aí operando dos 2 lugares, né? Nós estamos operando metade dos consoles na sede, no Rio de Janeiro, metade dos consoles em Campos Elíseos, para aumentar aí a questão do afastamento, os contatos, né, na sala de controle, né? Então, nós estamos com essa operação aí dividida, que foi uma operação que a maior parte dos seus controles do mundo afora, que nós mantemos contato durante a Covid, adotou, né? Foi a prática que foi adotada aí internacionalmente, né? Esse split de estações de operação, salas de controle. Nós temos um sistema SCADA aí que tem mais de 99,9% de disponibilidade, né? De comunicação de dados, né? Nós temos aquele processo todo de níveis de automação, né, que a gente viu lá. A gente tem mais de 500 CLPs espalhados, né, no Brasil afora, mais de 330 unidades remotas, né, que fazem
links de comunicação, ou os próprios links de comunicação, mais de 330 links de comunicação que chegam, que fazem os dados chegarem até o CNCL, né? Nós temos mais de 200 mil pontos, né, de escada, né, mais de 3 mil telas, né, operacionais, né, que dão conta de todas essas ativos que a gente opera remotamente. E nós temos aí uma movimentação diária aí, anteriores, em patamares anteriores aí da Covid, aí, mais ou menos aí a gente opera aí cerca de 26 milhões de metros cúbicos por mês de petróleo, quase 20 milhões de metros cúbicos por mês aí de derivados, 2 milhões de metros cúbicos por mês de óleo de combustível, e em média 65 milhões de metros cúbicos por dia aí de gás aí que a gente faz uma movimentação diária e média aí. Aqui é só para vocês terem uma ideia do tamanho do parque de equipamentos que a Transpetro opera, né? A responsabilidade da Transpetro. A maior parte, né, acho que nem vale a pena aqui dizer o quanto, mas a maior parte é operada remotamente CNCL, tirando os braços de carregamento que são dos terminais aquaviários, de subestações, grande parte, né, é operada remotamente de CNCL. Nosso CNCL, já, como vocês viram aí, né, a gente tem um CNCL aí que não... A gente tem um centro de controle que não deve nada aí às operações. A gente tem o prazer de nessas nossas participações nas conferências da API, por exemplo, a gente visitou vários centros de controle, né? Não deixa nada a desejar, é padrão de empresa de classe mundial, né? O nosso centro de controle, opera 24 horas por dia, 365 dias por semana, né? Essa é a foto da nossa estação mestra aí na sede, a nossa estação backup Campos Elíseos. Cabe ressaltar, né, que além dessa contingência que nós estamos vivendo aí do Covid, nós estamos também com essa estação mestra em obra, né? Nós construímos muito rapidamente, né? Enquanto está em obra a estação principal, uma estação contingencial na própria sede, né? Da onde estamos operando atualmente. Aqui é só para vocês entenderem aqui a evolução do CNCL, né? Ele já tem aí cerca de 18 anos, né? A gente considera que a história recente dele começou em 2002, com a centralização na sede da Transpetro, quando houve, né, a migração das operações lá do terminal de Campos Elíseos, que operava os gasodutos do Rio e Minas, e o Centro de Controle de Guarulhos, que operava os dutos de São Paulo. Houve a migração e a centralização deles na sede, começou lá em 2002. Em 2007, nós começamos a ter... Em 2005 foi a migração do Nordeste, da malha de gasolina do Nordeste. Em 2007, esse primeiro momento do CNCL a gente chamou de centralização, da evolução histórica do CNCL chamamos de centralização. Em 2007 começa a grande expansão, principalmente dos gasodutos, né? E aí a gente se prepara previamente, cria essas nossas novas facilidades, nossas novas estações, ampliação da nossa estação mestra, né? Frente àquele todo crescimento, enorme expansão que teve dos gasodutos, mais que dobrou os gasodutos, né? A rede de gasodutos no país. Também teve alguns oleodutos, né? Os OCEVAPs, por exemplo, né? Os BAR, OCEVAPs, né? Gasodutos, oleodutos interligados com aqueles ativos de processamento novos, né? De gás natural. Em 2009, nós tivemos a migração dos oleodutos a partir dos gasodutos a entrada e operação dos gasodutos da região norte. Em sequência, nós tivemos a migração dos oleodutos lá da região norte, né? E esse segundo momento, toda a nossa evolução a gente chama de ampliação, até que chegamos em 2016 na integração, que foi assim, tudo num setor só da companhia, né? A gente tem as operações remotas, a área de programação, a área de medição de qualidade, ou seja, todo aquele D-1, o dia D e o D+1, integrados, né, com a nossa base tecnológica de automação, integrados tudo no mesmo setor, né? Então, a gente chamou esse terceiro momento, qual nós estamos aí vivendo e cada vez mais desenvolvendo mais, que a gente chamou de integração, que é o terceiro momento da evolução do CNCL. E esse momento, né, essa nossa nova estrutura, nos permitiu ter uma visão integrada, né, logística de todos os processos que envolvem a cadeia do petróleo e do gás, né? Tanto a cadeia dos oleodutos, né, desde a produção até da importação, né, a exportação do transporte marítimo, a entrada nos terminais aquaviários, né, a tancagem de terminais aquaviários, né, os oleodutos, a tancagem nos nossos terminais terrestres, né, ou até o refino, né, e os polidutos, integrando até os terminais dos terrestres para a distribuição até as distribuidoras, aí, como a gente viu lá na logística dos polidutos. Ou o gás natural, a produção de gás natural, que é processado nas plantas de processo, né, que a gente viu, que entra nos gasodutos de transporte, até aos mercados de distribuição de gás, as terras e tudo mais, ou mesmo a importação via GNL, né, que também se interliga lá aos gasodutos de transporte, né? Então, a gente, no CNCL, a gente consegue atuar, seja no segmento de programação, seja no segmento de operação remota, seja no segmento de medição, qualidade, certificação, análise laboratoriais e tudo mais. A gente atua
em todos os segmentos da cadeia logística do petróleo e gás. Isso que nos permite ter uma visão integrada de processo logístico que nos leva até essa segurança e eficiência, né, operacional do processo rodoviário sob nossa responsabilidade. O fim, eu só quero fechar, né, dizer que para a gente atuar, né, nesse modelo de operação remota centralizada, né, adotada classicamente aí na operação rodoviária, né, a gente tem um processo muito extenso, né, e já bastante maduro lá no CNCL, né, de treinamento e qualificação dos controladores que trabalham lá naqueles consólios operacionais, né. É um processo que dura aí cerca de 1 ano, né, e que começa desde o concurso público, né, até o curso de formação daquele técnico, né, entra até na avaliação de perfil, que a gente usa a metodologia DISC, né, para ver se o cara tem um perfil adequado, né, ele tem que ser mais estável e cumpridor de procedimentos, né, do que dominante e influente, né, e após isso passou no concurso, passou no curso de formação, passou na avaliação de perfil, tá, com o perfil adequado para trabalhar em operação e centro de controle remota, né. Aí ele faz uma entrevista gerencial, né, com os responsáveis pelo CNCL, e aí sim ele começa um curso teórico de operação de dutos, mecânica dos fluidos, bombeio, compressão e tudo mais que a gente viu aí, que são as disciplinas do nosso processo logístico rodoviário. Ele faz visitas técnicas às instalações daquele console que ele vai monitorar, né, que as instalações locais que aquele console abrange, e ainda faz um estágio em console antes de assumir. Ele faz ele acompanha um operador experiente e depois ele é supervisionado por um operador mais experiente. Ao final disso, ele é submetido a uma avaliação, uma prova prática, né, em simulador em tempo real, e aí, se ele é aprovado naquela prova prática, né, que normalmente simula uma emergência operacional, se ele for aprovado lá, então ele está certificado e qualificado a operar um daqueles nossos 20 consoles lá que nós falamos. Então, é um processo assim, bem detalhado, um processo extenso, é um processo longo e já bastante maduro, que tem nos trazido assim, resultados muito positivos, né, na formação das nossas equipes lá no CNCR. Bem, acho que era isso aí que eu queria apresentar, né? Como eu disse, assim, mais do que focar assim, nos detalhes operacionais aí, que eu acho até que a gente pode discutir aí agora, né? Pode abrir a discussão, mas eu queria deixar uma mensagem muito grande daqueles nossos 3 desafios atuais lá de gerenciamento de sala de controle, detecção de vazamento e relacionamento com a sociedade, né? Que são os grandes desafios, ao meu ver, aí, que estão aí na pauta, que estão aí na agenda, que estão aí na vitrine, né? Que estão na nossa agenda de atuação aí nesse nosso segmento de operação rodoviária. Né? Era isso que eu queria falar, né? Eu queria agradecer mais uma vez e abrir a palavra aí para os comentários geral e sugerir até que haja aí um debate aí sobre essas questões todas aí aos participantes aí da sala. Né? Obrigado. Beleza, Emerson. Pô, muitíssimo obrigado. A gente agradece muito, a gente sabe a dificuldade que foi você estar aqui hoje, assim, muitas demandas na operação, e mais uma vez você ajudando o YPP com mais uma palestra muito boa. Só abrir para o pessoal, fique à vontade, podem fazer perguntas. Emerson, muito obrigado novamente e vamos lá. Valeu, Bruno. Vou te compartilhar aqui agora. Fala, Eduardo, boa noite. Opa, boa noite. Aqui, quem está falando aqui é Carlos, cara. Eu sou da área de integridade. Hoje eu sou engenheiro de integridade lá na Rosen. Cara, minha dúvida, ela é meio boba. Mas no ano passado eu tive a oportunidade de estar lá no terminal lá da Ilha d'Água com o Juter. A convite dele, a gente foi visitar lá as instalações mais para conhecer, né? Aí eu visitei a sala de controle lá e ele comentou que tinha uma sala de controle principal, mas que a princípio não estava controlando aquela. Como é que funciona a sala de controle principal, né, o centro de controle principal, com relação àquela que tem lá na ilha? Aquela lá, ela é controlada pelo controle principal ou ela é independente? Não é independente. É isso que eu ia falar, né? Primeiramente, obrigado pela pergunta aí, pela pergunta, né? Nenhuma dúvida é boba, nunca, né? O Júlio é um grande amigo, né? Não sei se ele está aí, não sei, o Júlio é um grande amigo, né? Que eu fiz aí
nesses anos aí de Petrobras. Mas você falou, aquela sala é totalmente independente. Os dutos que interligam os terminais da Guanabara, com a refinaria da Reduc, né, são os únicos dutos de responsabilidade da Transpetro que não estão, que não são operados remotamente pelo CNCR. Eles têm um centro de controle independente, tá, que é centralizado, vamos dizer assim, lá no TABG, lá na Ilha d'Água, né, na Baía de Guanabara. Legal. É independente, totalmente independente. Ele chegou até a comentar que estava fazendo todo o processo de automatização. Aí agora eu até comecei a pensar, será que ele vai controlar essa automatização de lá ou isso vai ser feito da principal? Mas então